Boa noite, meus irmãos. É sempre uma grande alegria estar aqui na Igreja Presbiteriana de Lindéia. O Reverendo Marcelo mencionou que antes dele chegar aqui, nós já tínhamos a parceria da igreja. De fato, a parceria com esta igreja vem lá do tempo de Timor-Leste. Já temos 22 anos no campo missionário, e desses 22 anos, eu acredito que a maior parte do tempo, essa igreja esteve conosco nessa parceria. E alegra-me grandemente quando eu vejo que a igreja também se expande em termos de novas congregações, formação de novos trabalhos. Significa que o trabalho ao redor também tem caminhado. Isso é resultado da bênção de Deus. Quando Deus nos dá uma visão para o alcance de outros povos, também nos dá uma visão para o alcance daqueles que estão perto. E essa igreja tem, nesse sentido, servido também ao Senhor com a plantação de novos trabalhos e com a pregação do Evangelho aqui na região do Lindéia e adjacências, né? E isso, sem dúvida alguma, é motivo de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Nós estaremos numa primeira parte lendo um texto da Palavra de Deus, trazendo a exposição bíblica, e depois, na segunda parte, estaremos falando do nosso projeto que essa igreja participa, e cabe a essa igreja também ser informada daquilo que está acontecendo lá nas terras portuguesas. Chamo a atenção dos irmãos para a leitura de Gálatas, capítulo 1, nós leremos do versículo 6 até o versículo de número 10. Gálatas, capítulo 1, do 6 até o 10, diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Queridos irmãos, normalmente quando você vai abrir uma porta e você tem um molho de chaves na mão e nunca abriu aquela porta, você precisa experimentar chave por chave para saber qual é a chave adequada para abrir aquela porta, porque as outras chaves simplesmente não servem para abrir aquela porta. E assim, então, você vai testando até que chega ao momento em que você consegue abrir aquela porta. Isto é muito interessante porque quando nós temos que entrar em algum lugar fechado, nós precisamos de ter uma forma de entrar nesse lugar, e normalmente as fechaduras têm as suas chaves, e essas chaves são aquelas que diríamos que o passaporte, a entrada, o bilhete de entrada naquele local em que nós estamos pretendendo entrar. Nós lemos nesse texto algo muito interessante, porque o apóstolo Paulo está falando com as igrejas da Galácia, igrejas que ele tinha plantado, igrejas jovens, né? Naquele tempo não tinha ainda completado 50 anos, como a igreja de Lindéia completará o ano que vem. E diante daquela situação, elas foram assaltadas ou invadidas por crentes que eram antes judeus, que haviam se convertido ao Senhor, mas com esta conversão eles não tiraram, não jogaram para trás aquilo que era aquela tradição que eles traziam consigo, e queriam, para piorar a situação, colocar isso nas costas daqueles crentes que não eram de origem judaica. E assim, então, o apóstolo Paulo começa então a falar com eles a respeito da mensagem que ouviram e a respeito daquilo que eles estavam, de repente, começando a tomar forma lá no seu meio, para que assim pudessem alguns serem até desviados da verdade. E Paulo está procurando exatamente trabalhar com a ideia de que eles deveriam estar seguindo sim ao Evangelho do Senhor Jesus e não seguindo outras mensagens,
outros ensinamentos, e assim nós então podemos perceber que tanto naquela época como agora, só existe uma maneira do homem chegar até Deus. E a nossa proposta é falar exatamente de que a única maneira do homem chegar até Deus é crendo no único Evangelho. Chamamos a atenção para isso porque às vezes muitas pessoas pensam que, especialmente com povos que ainda não ouviram falar de Jesus, Deus possui outras formas de chegar até esses povos. Mas isso não é verdade. Deus não possui outras formas para chegar a outros povos. Poder para isso Ele tem. Deus é poderoso, é soberano, é Senhor do universo. Mas Ele próprio escolheu a forma que Ele queria atingir os povos. E a única forma que Ele escolheu foi através do Evangelho. E é exatamente sobre isso que nós gostaríamos de discorrer um pouco aqui com os irmãos nesta noite, falando que esse único Evangelho, primeiramente, ele é firmado na graça de Cristo. Havia realmente uma grande diferença, uma grande distância, uma completa separação entre o homem e Deus. Na verdade, a porta do céu estava fechada, podemos dizer assim. A porta do céu não estava aberta. Aí o Antigo Testamento, aquele que os sacerdotes faziam, eles faziam sim, era a ordem de Deus fazer aquilo. Mas o que simplesmente faziam, a cada ano que ofereciam os sacrifícios, ofereciam o holocausto, eles estavam simplesmente adiando a dívida. Eles não estavam pagando a dívida. Sangue de touros e de bodes não lavam pecados. É o que diz Hebreus. Então, pecado não é lavado por sangue de animais. Eles derramavam sangue de animais e não podiam perdoar pecados com isto. Então, era exatamente aquilo que Deus estava preparando aquelas pessoas e o mundo inteiro para que chegasse a graça do Senhor, chegasse o Evangelho, e assim então eles criam no Evangelho lá na Galácia, e como nós cremos no Evangelho hoje, recebendo assim essa graça do Senhor Jesus Cristo. Esse texto é muito interessante porque quando Paulo escreve àqueles crentes gálatas, ele está dizendo, usando uma palavra até muito difícil, muito dura, aquilo que nós poderíamos chamar de traidor, ou vira-casaca, era aquilo que Paulo está chamando aqueles crentes. Vocês ouviram o Evangelho, mas agora vocês estão virando a casaca, vocês estão traindo o Evangelho. Não é uma mensagem tão simples e tão adocicada que ele está falando com aqueles irmãos. Na verdade, havia uma relação muito profunda entre eles, né? Paulo era o pai espiritual daqueles crentes e, portanto, podia falar de uma forma mais dura. Aliás, o pai fala de forma mais dura quando é necessário que o filho esteja recebendo essa mensagem mais dura. E assim nós podemos perceber que eles não estavam considerando o valor daquilo que tinham ouvido. Não estavam considerando que o único Evangelho é a única forma deles chegarem até Deus. E não existe uma outra maneira. Isto é válido para você que está aqui na igreja do Lindéia. É válido para você que está aqui na região de Belo Horizonte, Contagem. Mas é válido para todos os homens que estão na face da terra. Não existe outra maneira de chegar até Deus. A razão da obra missionária está exatamente aqui, porque as pessoas que estão lá longe, distantes, sem acesso ao Evangelho, e que morrem sem conhecer o Evangelho, infelizmente nós temos um diagnóstico muito sério a respeito dessas pessoas. Elas estão indo para o inferno. Mas eles nunca ouviram falar de Jesus. Às vezes existe uma ideia nesse sentido. Nunca ouviu falar de Jesus e, portanto, agora eles têm uma desculpa. Mas não existe essa desculpa. A Bíblia nos fala que o homem é indesculpável. A Bíblia em Romanos 2 fala também que aqueles que pecaram com lei pereceram. Mas aqueles que pecaram sem lei, também sem lei pereceram. O que condena o homem não é o fato de nunca ter ouvido falar de Jesus, mas é o pecado que ele comete. Mas a verdade é que somente o sangue de Jesus é que pode lavar o pecado. É aí que está realmente a principal base, o principal fundamento para que nós estejamos
recebendo a graça do Senhor e sabendo que só através de Jesus é que nós podemos chegar até Deus. Não existe uma outra forma. O único evangelho, primeiramente, é firmado na graça de Cristo. Em segundo lugar, o único evangelho é crido, mesmo que anjos preguem outro evangelho. Há aqui uma coisa muito interessante nesse texto. A Bíblia fala de forma muito clara que o evangelho somente é pregado por homens. Anjos não pregam o evangelho. Deus podia até fazer isso, mas Ele não quis fazer. Eu gosto muito de falar sobre aquele exemplo daquele centurião Cornélio que estava lá em Cesareia, conforme Atos capítulo 10. As esmolas e as orações de Cornélio haviam chegado até o trono de Deus. Deus envia então um anjo, um mensageiro para falar com ele. Vai lá até Jope, traga Pedro para que ele possa falar para vocês a mensagem da minha parte. E aí então, Pedro está lá em Jope, tem aquela visão do lençol com quadrúpede, répteis, etc. E tem que ser convencido, porque ele disse que nunca tinha comido coisa imunda, nunca tinha entrado coisa imunda na sua boca. E Deus fala com ele, não consideres imundo aquilo que Deus purificou. Na verdade, aquilo que Deus queria falar para Pedro é o seguinte: o povo meu agora é gente que vem de toda raça, povo, tribo, língua e nação. Então, essas pessoas que vocês judeus consideram imundos, eles, quando recebem o seu Jesus, eles se tornam filhos de Deus. Depois de algum tempo, então Pedro é convencido, vai até Cornélio, prega a casa de Cornélio, ali tem a conversão daquela família, aqueles irmãos se tornam parte do reino de Deus, estarão vivendo a eternidade conosco, e assim então é cumprido o propósito de Deus. Agora, uma questão muito simples: não seria muito mais fácil o anjo chegar para o Cornélio e dizer o seguinte: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa? Muito mais simples, né? Para que essa trabalheira toda, ir lá para Jope, convencer um judeu cheio de preconceito, de que ele tem que ir lá na casa de um gentio, pregar para um gentio? Muito mais difícil. Mas este é exatamente o caminho que Deus mostra. É assim que Deus faz. Então o anjo não prega o evangelho. E é curioso observar que os anjos têm um ministério até muito importante na própria obra do Senhor, porque eles são aqueles que estão dando proteção aos servos do Senhor. Deus os envia, muitas vezes, para dar proteção aos servos do Senhor. O livro de Atos mostra isso quando Pedro, por exemplo, é libertado da prisão por um anjo. O Herodes tinha matado Tiago e tinha, como diz lá no interior aqui de Minas, cevado o outro para matar no dia seguinte. Pedro estava sendo cevado lá na cadeia. Mas na noite o anjo chega lá, abre a porta da prisão, passa pelas sentinelas, e quando Pedro, acorda, ele estava na rua, liberto completamente. Essa é a missão dos anjos. Está auxiliando os servos do Senhor que pregam o evangelho. Então, eles têm uma missão muito importante, mas eles não pregam o evangelho. E isso Deus já deixou com muita clareza, para que nós não fôssemos enganados. A própria Bíblia nos fala que o diabo, Satanás, pode se tornar como um anjo de luz. Curiosamente, as seitas que aparecem por aí afora, religiões como o islamismo, sempre têm um anjo lá revelando os seus livros, os seus ensinos. Sempre tem anjo aparecendo por lá. Mas a Bíblia já advertiu isso de que os anjos não pregam o evangelho. Então a mensagem que eles trazem não é uma mensagem que está de acordo com a vontade de Deus, porque eles não têm mais essa missão, não tiveram e não têm essa missão de pregar o evangelho. Assim então, é necessário que a igreja do Senhor Jesus Cristo pregue o evangelho. É necessário que a igreja envie os seus obreiros para pregar o evangelho, porque Deus age dessa forma. A palavra de Deus nos mostra isso. Não é que Deus não tem poder, Deus tem poder para tudo,
mas ele escolheu exatamente este caminho para que nós estivéssemos pregando o Evangelho. Um outro aspecto muito importante desse texto que fala sobre o único Evangelho, esse Evangelho é recebido, deixando sem valor as mensagens dos homens. O próprio apóstolo Paulo faz aqui uma afirmação ousada, e repetiu, inclusive: mesmo que eu, ou um anjo do céu, pregue outro evangelho que vai além deste, seja anátema. Essa palavra anátema quer dizer maldito, sem valor. Então, mesmo que Paulo apostatasse da fé, infelizmente tem muitos pastores pelo mundo afora aí, inclusive aqui no Brasil, que apostataram da fé. Hoje foram muito usados por Deus, e hoje lá falam coisas que a gente não dá para levar a sério, né? Mas mesmo que Paulo chegasse a esse ponto de apostatar da fé, abandonar a fé, e viesse com a outra mensagem, aqueles crentes não deveriam dar valor. É por causa disso que quando algum desses apostatam, a igreja, é claro que sofre um pequeno impacto, ou sofre um impacto, mas a igreja continua firme na sua caminhada. Porque a fé dos servos de Deus, dos filhos de Deus, não está fundamentada em homens, mas sim no Senhor Jesus. Os homens são falhos. Deus usa grandemente homens para a sua obra. Na verdade, para pregar o Evangelho, como nós temos dito aqui, Ele usa homens para pregar o Evangelho, não usa anjos. Mas a nossa fé não se fundamenta em homens. Ela se fundamenta no Senhor Jesus. E, portanto, o Evangelho é único, e somente crendo no Evangelho é que a pessoa pode ter acesso ao Senhor Deus Pai. Irmãos, é muito curioso isto, porque às vezes aparece pelo mundo afora alguns pregando uma mensagem que não passa pelo Evangelho. Até mesmo dentro do campo religioso, pregando que há outras formas de chegar a outros povos. Havia, agora diminuiu bastante isso aí, mas havia, há tempos atrás, um grupo de pessoas, até mesmo teólogos, que defendia aquilo que é chamado de inclusivismo. O que é isso? É que Deus poderia salvar pessoas através de uma outra forma, a não ser pelo Evangelho. Eu quero dizer de forma muito clara para os irmãos, isso é impossível. Isso é impossível. Quando nós falamos de que o Evangelho é a salvação para todo aquele que crê, é o único caminho que leva até Deus, isso não vale só para você que está aqui. Isso vale para quem está lá na Europa, vale para quem está lá nos Estados Unidos, vale para quem está na China, lá no interior da África, lá na Ásia, em qualquer parte do mundo. Para chegar até Deus, é necessário crer no único Evangelho. O Evangelho que você crê aqui. É esse mesmo Evangelho. Não há outra forma de chegar até Deus. A gente fica parecendo que está muito exclusivista, mas aqui há um exclusivismo mesmo. Deus não deixou outra possibilidade. Não são caminhos que levam a Deus. Aliás, essa mentira tem sido pregada por aí afora. Só há um caminho. Só há um caminho. E somente esse caminho pode ser alcançado quando o Evangelho é pregado às pessoas por homens. Essas pessoas creem no Evangelho, recebem o Senhor Jesus na sua vida, assim agora vai ter acesso ao Pai. Não existe outra maneira. Daí a necessidade que há de pregar o Evangelho, tanto aqui na região, como em outras partes do mundo. As pessoas não podem ser salvas de outra forma. Não existe outra forma. A única maneira de uma pessoa ser salva é crendo no Evangelho. Isso deve ficar bem claro na nossa mente. Porque essas conversas que há por aí afora, de que Deus pode usar outros meios, isso não existe, não há possibilidade disso acontecer. Não significa que Deus não tenha poder. Deus tem. É o soberano do universo. Governa as nações, enche todo o universo. Mas a forma que Ele escolheu para que a sua mensagem chegasse aos homens
é através da pregação do Evangelho. Não de um Evangelho, mas do Evangelho. E esse Evangelho, uma vez recebido, uma vez crido, a pessoa então recebe a Jesus, tem os seus pecados lavados, e aí tem acesso ao Pai. A porta do céu que estava fechada, agora fica aberta. O Senhor Jesus Cristo é essa porta que abre o céu para que nós entremos no céu. É a única forma. Então, devemos sempre ter isso em mente, que não existe outra possibilidade. Daí, devemos orar continuamente para que Deus esteja enviando pessoas, para que essas pessoas que ainda não ouviram o Evangelho, possam ouvir o Evangelho, porque somente ouvindo o Evangelho é que vão crer no Senhor Jesus. Que Deus esteja fazendo dia a dia nas nossas vidas a aplicação desta mensagem e ao mesmo tempo sendo instrumentos de Deus na pregação do Evangelho, seja aqui na região ou até em outras partes do mundo. Que Deus os abençoe. Amém? Vamos orar. Ó Deus, nós agradecemos porque nos deste o Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo é o único meio que nós temos de chegar até Ti. Não existe uma outra maneira, Pai. Só o Senhor Jesus que se qualificou para isto. Foi só Ele que derramou o seu sangue na cruz. Não existe outros mediadores, não existe outras pessoas que podem conduzir o homem até Ti. Agradecemos aqui porque nós temos um grupo de servos Teus que creram no Teu Evangelho, que receberam a Jesus como Senhor da vida deles. Ó Pai, que Tu uses mais e mais essa igreja como agência do Teu reino, na proclamação deste Evangelho, porque é a única maneira que podemos mostrar para o mundo que a pessoa pode ser salva, que a pessoa pode ter acesso a Ti. Ó Pai, nós agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém.